Hoje é o Dia Nacional do Café, uma data muito especial para nós brasileiros que adoramos café, né? Tem algumas pessoas que não tomam, mas a maioria dos brasileiros não recusa um bom cafezinho. E hoje, claro que nós vamos trazer um especialista para falar sobre isso. Roberto Polillo, seja bem-vindo aqui. Muito boa tarde. Tudo bom? Tudo ótimo. E o Roberto já estava aqui me explicando um pouquinho de tudo. São vários tipos de café, vários tipos de jeito de fazer esse café, né? Ficar pronto. E algumas coisas diferentes aqui que eu particularmente não conheço e talvez você também não, mas nós vamos te mostrar aí como é que a gente pode fazer. Nós já temos água quentinha, que a água já está fervendo, entendeu? E como diria o saudoso, nosso querido, na verdade, né? Ratinho, tem café no bule? Tem café. Não só no bule, mas em vários métodos de preparo. Começando hoje, então hoje é dia 24 de maio. Hoje é uma data, a gente comemora o Dia Nacional do Café. Por que no dia 24 de maio? Essa data é uma data simbólica onde a gente comemora o início da colheita. Então, dia 24, no Brasil, a gente tem uma alteração de clima, normalmente tem uma queda de temperatura nesse período, então a gente comemora no dia 24 de abril. Hoje, oficialmente, abre-se o período de colheita no Brasil. Então, essa data a gente só comemora aqui? Essa é uma data nacional, só Brasil. Nacional. Mas tem a data oficial, que é o Dia Internacional do Café, que é outubro. Em outubro. No dia 1º de outubro, a gente comemora o Dia Internacional do Café. Porque o café, a sua colheita está muito ligada ao microclima e a regiões. Então, no Brasil, é esse período, que é um período onde a temperatura cai, diferente do Quênia, da Etiópia, de outros países, da Colômbia, de outros países produtores, que aí eles têm uma outra data de colheita. O café colombiano é bem famoso também, é um café muito bom, mas eu acho que o café brasileiro, gente, como chama a atenção o café brasileiro, não só aqui, mas em outros lugares, né? Por quê, Roberto? O café brasileiro hoje, ele é o café mais exportado, né? O café mais consumido mundialmente. E por que nós temos essa parte do consumo nos outros países? É que o café brasileiro, ele traz na sua essência doçura. Então já faz parte do terroir, do microclima do Brasil, a doçura do café. Então, por que os outros países compram? Eles compram para fazer um blend. Então eles pegam cafés de outras origens, como Colômbia, Etiópia. Vou falar um pouco da Etiópia, que traz um sensorial mais de especiarias. E eles adoçam com o nosso café. Então o nosso café ele serve para blendar cafés lá fora. Então, por isso que o café brasileiro é tão consumido. É tão famoso, é quase que um açúcar. Exatamente. Me conta aí o que você está fazendo, o que é esse saquinho que está na sua mão, o que é essa balancinha, me conta tudo. Então, aqui nós vamos ter eu vou mostrar aqui para uma experiência sensorial. Tá. Então, o que eu vou fazer? Diferente dos outros países, não necessariamente uma regra onde eles blendam o café, aqui no Brasil, pelo menos na nossa torrefação, a gente procura fazer café single, café de origem única. Então, a história do produtor, a gente continua replicando aqui. Então, o que o produtor fez, o plantio, o cuidado que ele teve com a lavoura, todo o processo, a gente replica aqui. Então, a gente conta a história do produtor. Então, aqui na nossa embalagem, a gente tem o nome do produtor, a região, a cidade, a sua origem, a sua variedade e o sensorial desse café. Eu vou começar aqui com um café de entrada. Um café de entrada pra gente é um café para quem está migrando do café gourmet para o café especial. Que o café especial é o top do top do top. Exatamente. Tá. Então, para você não sentir tanta diferença, quando você está num gourmet para o especial, a gente entra com uma nota mais chocolate amargo, caramelo, Tá. que aí sim a gente consegue fazer a pessoa entender que é diferente, mas que fique com um paladar agradável ainda. Entendi. E depois a gente vai partir para uma outra experiência, que é um café mais exótico. Legal. Todos eles single. Me chamou a atenção aqui que todos esses cafés são de Minas Gerais? Não todos. Aqui, ó. Esse aqui, ó, Presidente Olegário, Minas, Santo Antônio do Amparo, Minas. Não todos, mas a maioria, vai. Falei, eu exagerei. Araxá, Minas Gerais. O café mineiro é o café, né?
Ele é um bom café, É um gente, bom mas no café. Brasil a gente tem várias regiões produtoras, a gente tem o Espírito Santo, É. região do Caparaó, que é incrível, Onde traz é uns Caparaó? cafés. Não conheço. O Caparaó ele está aqui no sul de Minas, na divisa entre Espírito Santo e Minas Gerais. Então a região de montanhas ali ele tem muito café bom, Que legal, muito café bom. não Nós temos café bom conhecia. também na Bahia. Na Bahia? Na Bahia, na região de Ah. Piatã, a gente tem cafés Piatã, incríveis. Piatã. Incríveis, com sensorial assim, Nota 1000. umas notas bem marcantes e bem presentes no café. Eles são muito bons no que eles fazem. Ai, me mostra os grãos antes de você torrar. Sim, Pode ser? Põe um pode. pouquinho assim na sua mão ou na minha. Posso colocar que eu vou Pode. continuar o processo para Pode. fazer uns filtrados ali pra Quero gente. cheirar esse café. Olha isso aqui, ó. Vou mostrar. Que bonito. Nossa, e os grãos são bem preservados, não é? É, no café especial, o que acontece? A gente tem a sua colheita no ápice da maturação. Então são sempre grãos que estão no auge da Meu sua maturação. Deus, que delícia. Diferente, o café é um fruto, né? É, então. Então, diferente de alguns frutos que você colhe, por exemplo, a laranja. Você colhe a laranja ainda continua amadurecendo. Tá. O café, a hora que você colhe, ele estanca. Então, esse é um processo muito lento. Na maioria das propriedades que são de agricultura familiar, colhido um a um, no ápice da sua maturação. Então, a pessoa passa num talhão hoje, É, ele tem uma coisinha dentro aqui, né? ele é só um veio que ele forma, é só um veio do café, Não sei se vai do dar grão. pra mostrar. É muito interessante, gente. E que café com cheiro bom. Parece um negócio puro, puro, assim, maravilhoso. Quem gosta de café vai gostar. Quem não gosta, vai tomar um, vai falar, tá, é a mesma coisa. Não, vai começar a gostar. Quem não gosta, vai começar a gostar. Onde eu posso colocar esse? Eu posso... Pode colocar, pode devolver? deixar aqui. Pode E aí a deixar gente aqui? tem aí ele até Então para a gente deixa como aqui referência. pra gente mostrar aqui pra vocês. Vou até pôr na frente aqui bonitinho. Depois eu quero que você me fale, tô curiosa, vou provar esse aí que você tá fazendo primeiro. Mas depois eu quero que você me conte todos esses apetrechos aqui de fazer café. Porque a gente conhece o básico, né? Mas tem uns aqui diferentes, ó. Esse aqui, Aeropress, tem esse aqui, ó, que bonito, que chique. Você servir um café assim, ó, pra tua visita. Eu quero saber, me conta, Roberto. Uma das partes do café especial, já vou entrar nos métodos, mas uma da parte do café especial é a gente preservar o grão ao máximo. Então, a gente só moe para preparar. Então, normalmente a gente tem os cafés em grãos. Não mexe enquanto não for preparar. Enquanto não chegar a hora do preparo. Então, eu já deixei ele moído. Tá. Eu vou deixar ele aqui dentro do recipiente, porque se eu abrir com o contato do oxigênio, ele começa a oxidar. Ele é bem delicado. Então, eu deixo ele aqui e agora eu preparo os recipientes que vão receber o café. Tá. Nesse caso, eu vou fazer numa Chemex. Chemex. A Chemex é um método que foi inventado em 1941 por um alemão nos Estados Unidos. Ele é um químico e ele inventou esse método aqui. Esse método, inclusive, ele fica exposto permanentemente no Museu de Arte Moderna de Nova York. Olha! De tão expressivo que é esse emblemático método. que ele é, né? Uau, que legal. Se estiver quente, chefe, tem a luvinha aqui. Chefe, olha que eu tô tão acostumada a chamar, perdão, Roberto. Não deixa de ser um chefe do café, não é? Sempre que a gente vai preparar um café, como a gente está no café especial e o sensorial é muito importante para a gente escalda o filtro. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou escaldando o filtro, eu estou tirando aqui qualquer residual que tenha de cheiro de celulose ou qualquer outra matéria-prima que foi utilizada na composição desse café. Certo. Desse papel. Esse papel, o filtro, ele é diferente do que a gente é acostumado a usar, de comprar no supermercado. Exatamente. Ele é um papel já especial. Esse método, inclusive, é um dos que traz as bebidas mais limpas. Sério? Então você tem uma porque bebida hoje muito a gente delicada. sabe que até algodão, coisa de chá, tem aqueles envelopinhos de chá, tudo isso aí é muita contaminação. Sim. Então, até para o café. Então, onde é que encontra esse tipo de filtro diferente? Poxa, hoje em dia em cafeterias especializadas Nas ou então em cafeterias. sites que são especializados no segmento do café specialty, né? Do café especial. Tá. Na internet Ó, tem tudo hoje, né? Aqui depois de moer, então, agora que eu vou começar o preparo,
eu tenho algumas variáveis que eu controlo aqui, que é tempo, o tempo da extração e o quanto eu estou usando de pó e de água. Uau. Então, nesse caso aqui, ó, eu vou entrar com... Estou entrando com 20 gramas de pó. Tá. E Eu aí vou tudo colocar- isso tem que ter para a quantidade de café, a quantidade de de água, água. para não perder o sabor. Exatamente, Tá. isso são sempre variáveis. Eu posso mudar. Uma outra coisa que a gente faz aqui, ó, nesse primeiro momento, eu entro com uma chamada pré-infusão. O que que é essa pré-infusão? Eu estou umedecendo o grão Tá. para que no próximo despejo de água, que a gente chama de ataque, ele já está todo úmido, então não vai formar aquelas bolas de ar, às vezes, do café que não molhou ainda. Então a gente umedece todo o grão e ele forma uns gases e ele solta uma bolha chamada de blooming. Deixa eu dar uma olhada, peraí. Que pode cheirar, por favor. Nossa, que delícia, Jesus. Ai, faz as bolinhas. E aí a gente começa no que a gente chama de ataque. Então eu vou fazer o primeiro ataque. A gente faz em movimentos circulares. Gente, a cor é diferente do A cor é grão. diferente. Não é aquele grão escuro que a gente está acostumada a tomar. É um grão mais amarronzado, né? Mais chocolate, assim, ó. A cor. Isso vem pela curva pelo perfil de torre. Então, quando você vai fazer um café, chega pra gente o grão já com todo o trabalho de beneficiamento. E aí a gente vai fazer uma curva de torra para esse café. Então, o perfil de torra que a gente vai fazer, normalmente, ele chega a médio escuro, nunca escuro. Nunca escuro. Ele sempre chega numa torra média, média clara ou média escura. Entendi. Tá? Esse é um controle. Enquanto aqui está fazendo a extração, É. eu vou falar um pouco dos métodos. Então, essa Vamos é uma lá. Chemex, hoje está exposta no Museu de Nova York. E ela está exposta constantemente, tá? Então ela está lá fixa no museu. E é fácil achar também para comprar na internet? Fácil também. Hoje tem sempre muito café. Muita gente gosta de café, né, Roberto? Tem muita gente. Os Hoje em amantes dia, essa do onda, café. essa terceira onda do café, que são esses acessórios, são os cafés especiais, hoje em dia tem bastante gente. Me conta o que então são esses Os métodos outros de aqui. café especial, os métodos de extração, né? Eles são classificados, por exemplo, como método de percolação. Eu coloco a água e ela vai passar num fluxo contínuo por conta da gravidade. Então, Tá. ele é um método de percolação. Eu tenho um método de infusão. Aqui o que eu vou fazer? Eu vou colocar o pó de café, como eu estou fazendo lá, e vou Tá. passar ele aqui. Tá. Então, aqui é uma percolação, ele só vai pela gravidade. Esse aqui é o mais comum, né? Que é o que a gente geralmente usa O que em seria casa. o mais comum O café hoje. coado, vamos dizer Isso, assim. isso, mais isso. comum, assim. Aqui é uma prensa francesa. Diferente desse, que é infusão, que é percolação, esse é infusão. Então, aqui o café fica infusionado com a água por um período X, que eu pré-determino esse período para que eu faça a extração. Então, Eu aqui, ganhei isso aqui uma vez, bem no começo, quando eu fui casar, ganhei. Menina, nunca soube usar isso aqui. Quebrou. E eu tentei, foi uma tragédia. Não deu certo aqui fazer meu café aqui não, viu? mas Roberto. ela é um método incrível. Um método incrível, um método onde deixa passar bastante óleos essenciais do café. É um método muito bacana. Hoje em E dia, como você falou da talvez cor eu do acertaria. café, eu vou trazer ele aqui num ponto de iluminação para você ver a cor do nosso café. Bem clarinho. Essa é a cor do nosso café. Uau. Então, o que acontece? Todo esse controle de torra. E por que eu mexo esse café? Porque quando eu estou fazendo a extração, primeiro caem os doces e os ácidos e depois, no final, vem o amargor. Então, no final, eu preciso homogeneizar essa bebida. Pra E não por isso que a gente ficar- mexe para que a gente tenha uma homogeneização, para que tudo fique por igual. Tem gente que fala, café só tá bom se tiver escurão, se não fica chafé. O pessoal não brinca? Fala assim, Sim, Roberto? até hoje a gente ouve um né? pouquinho do chafé e tudo bem, gente. É um café mais delicado mesmo. Eu prefiro assim, mais delicadinho. Aquele café mais forte, geralmente não vai muito bem. Eu vou esperar você pra gente brindar. Além de Vamos lá. brindar, na Itália, Como quando é eles que vão faz? servir um café, eles falam bom café. Bom café. Em italiano como é? Sabe? Não sei, mas eles fazem o café. Buono alguma coisa, né? Mas tudo bem. Olha, eu não sou adepta, tentei, fiquei uma época tomando café sem açúcar, depois voltei, mas esse café dá tranquilamente para você tomar ele sem o açúcar. Delicioso. Voltando um pouco aqui para os métodos, Suave. delicado. Muito, amei. É o que a gente Amei. fala hoje na alta gastronomia, né? Então,
o café especial ele está chegando na alta gastronomia. E o que a gente fala? Quando você sai de uma refeição, aquela refeição que vocês prepararam hoje, macarrão, Sim. que tem uma abobrinha. A gente, além de ter o café para finalizar, a gente tem cafés que harmonizam também. Então você tem uma harmonização café-comida. E outra... Você gosta de tomar um cafezinho depois do almoço? Sempre. E qual é o único gosto, o último gosto que fica na nossa boca? É o café. E por isso que a gente entra com essa delicadeza do café especial. Nossa, maravilhoso. Para que a gente fica com retrogosto agradável e permanente. Exato, não fica aquele amargo, sabe? É bem suave mesmo. O que mais que a gente tem aqui? A gente tem aqui então agora, eu já falei do método de percolação, um método de infusão e aqui a gente tem um método híbrido. Então esse método aqui, ele foi desenvolvido em Taiwan, chama Clever. E o que esse método faz? Ele é um método... Deixa eu aumentar que você precisar mais de água. Ele é um método onde eu consigo fazer a infusão e a percolação. Então a gente chama hoje de método híbrido. Porque aqui vai um filtro, vai o pó de café. Demonstrar. Aqui é só para demonstrar. Então o que acontece? Aqui estou fazendo a extração, vai ter um papel, vai ter o café. E quando eu coloco ele no recipiente... Tipo um sensor. Ele começa faz a extração. Então, o método híbrido de infusão e percolação. Que show! Muito bem utilizado esse método. Por exemplo, quando eu estou em casa de manhã, eu preparo esse método. Por quê? Porque esses métodos aqui, eu preciso de controle. Eu fiz uma pré-infusão, vou fazer alguns ataques, então eu preciso controlar. No caso desse, não. Eu deixo lá, deixo normalmente por 3 minutos, estou fazendo o que eu tenho que fazer, depois eu volto lá e... Já faz e... Preparo o meu café. Segue, vamos trabalhar e tal. E esse aqui? Essa é a Presca, é um método nacional, foi desenvolvido no Brasil, é um lançamento, chama Fluire. Ele tende a extrair mais doçura, porque o papel aqui, ele não encosta na parede. É verdade. Então ele oxigena a extração, fazendo com que tenha mais doçura e você já tem um recipiente pronto para o café. É um método nacional. Muito legal. Vou voltar aqui para um chamado Aeropress. Esse aí, o que A Aeropress ele é um método de extração onde você tem uma espécie de uma seringa. Então aqui eu coloco o filtro, vai um filtro de papel aqui. É um filtro diferente, pequenininho. É um filtro pequeno, redondinho. É esse filtro aqui. Tá. Então eu coloco o filtro de papel. Eu monto ele. Coloco o café aqui dentro, coloco a água e aí eu venho com uma força que quando ele desenvolveu esse método, ele quis algo que fosse rápido, prático e se aproximasse do café expresso. Então aqui você exerce uma certa pressão a hora que você coloca ele no recipiente. Por água. Você vai apertar e vai fazer uma pressão. Onde aqui ele já vai saindo. Ele vai fazer uma extração com uma pressão, onde vai chegar o mais próximo do expresso. Que bacana! Então isso se chama Aeropress. É um expresso, né, nas mãos aqui, né? Exatamente. Esse, inclusive, o inventor dela chama Adam Deve ser Angler. Handpress, né? Handpress. Né? Mas o inventor dela é um cara que viveu fazendo inventos. Inclusive, ele tem um recorde no Guinness do Frisbee, aqueles discos que lançam na praia, que foi o que voou mais longe. Foi esse rapaz aqui que foi o inventor do método Aeropress. Meu Deus, vamos lá pra gente finalizar. Tem esse. Aqui nós temos o método Coar. É de cerâmica. O método Coar, ele é método nacional, desenvolvido em Recife. Esse daqui é um de porcelana, o material utilizado, mas ele é o original. Original não. A história dele começa de cerâmica vitrificada, feita no Centro Cerâmico de Recife, onde ele é feito até hoje. Uau! Nós temos outros materiais hoje, que são porcelana, vidro e acrílico, mas o de cerâmica vitrificada, ele é feito até hoje no Centro Cerâmico de Recife. Certo. Então esse é um muito método lindo, incrível. Né? E fora que é bonito, né? Todo o design, né? Sim, ele é incrível. E outra, ele traz muita doçura na extração. Exatamente por causa desses 16 sulgos que oxigenam a extração. Uau, gente, tem todo um contexto para o negócio. Não é só fazer um simples café, não. E esse aqui? E esse eu tenho certeza que bastante gente tem em casa. Esse aqui é o mais Essa é uma italianinha. Você prepara o café aqui Você infusiona ele, então o calor faz com que ele passe e faça a extração. Então ele passa o vapor pelo pó e cai em cima, finalizando a extração. A única dica que a gente tem,
Quando você tiver uma dessa Tô na sua vendo. casa, Ah, tem um filtrinho dentro, tem ó. um filtrinho. Ah, A dica é, quando você for fazer, a hora que ele sai, começa a chegar o café, a extração do café, o vapor, ele vai virar uma água e ele vai bater nas paredes. Essas paredes estão quentes, então ela pode dar um sabor de queimado. Joga um fiozinho de água, sem passar pelo filtro, um fiozinho Nada de antes. água mesmo antes, que quando, quando a extração chegar, ele já está pronto para e receber e não esse vai aqui não sabor de precisa queimado. de filtro nem nada, né? Não, Esse já aqui faz é mais parte dele prático, mesmo. né? Ai, gente, adorei. Eu gostei. Vocês sabiam de tudo isso? Eu não. Para mim é um simples café ali, ó. Papo, a gente faz 1, 2, 3 e vai. E aí rolava o café, entendeu? Mas o negócio é muito mais chique, muito mais intenso, estudado para que, né, fosse aí, chegasse nos melhores cafés. Eu posso agora provar o outro que você falou para mim? A gente Que ele vai falou que é fazer. surpresa, que não vai me Ó, contar. nós temos os métodos de extração, É. então eu vou fazer aqui um método mais rápido, para a Tá. gente poder ter dar uma agilizada no nosso tempo de preparo. Tá. Então eu vou preparar numa Aeropress. Aqui eu tenho regulagem de granulometria, isso é muito importante. Cada método desse que eu te falei, ele vai numa uma granulometria diferente, então vai uma moagem diferente. Então nesse caso daqui eu preciso de uma moagem mais fina. Uau, gente, olha que bacana. Então aqui eu tenho esse controle de moagem. E quanto tempo faz você já trabalha com isso, Roberto? Poxa, então, eu tenho algumas histórias. Eu estou há 4 anos e meio no Café Especial. Uau. E qual que é a história? Qual? Na minha entrevista, para entrar no mercado de café especial, era para eu ser gestor comercial de uma empresa, de um player de café especial. Acabou a reunião, eu com uma xícara do meu lado, o proprietário da empresa falou assim, mas você não vai tomar o café? Eu falei, não, eu não tomo café, eu tenho uma gastrite, me faz mal. E aí, ele falou assim, não, mas e tentando não tomar, ele falou, não, mas pode tomar que esse café é bom. Eu falei assim, não, mas agora já esfriou. Ele falou, não, pode tomar frio que também é bom. Depois desse dia eu nunca mais parei de tomar café especial. Eu que não tomava café durante minha vida inteira, não tomei Roberto, café. é o seguinte, nós estamos com um tempo aqui super estourado, mas eu quero que você prepare o café para mim aqui. Mas eu quero que você passe os seus contatos para quem está nos assistindo, que quer saber mais sobre o café, que tem mais interesse sobre esse assunto. Por gentileza, passe pra gente. O meu contato no Instagram, ele tá como Polilo_Specialty Coffee. Lá tem um pouco aí da minha trajetória, um pouco dos lugares que eu visito. Tem também a @Sabino Torrefação, que é a torrefação onde eu sou sócio do Hugo Silva e do Thiago Sabino, multicampeões brasileiros aí na área do café. E são esses meus contatos. E dali entrando ali, você vai ter vários caminhos. Nós estamos apoiando hoje em dia também um podcast chamado Papo Expresso, onde ali a gente quer contar histórias do café. Então traz personalidades e pessoas que estão chegando no mundo do café especial. Que bacana! Olha, vamos seguir todo mundo aí, o Roberto. Eu vou continuar com ele aqui, experimentando mais cafezinhos. E você não sai daí que a gente já volta com a nossa hora mais doce, tá bom? A gente já veio, olha lá, ó, eu vou aqui, ó, meu cafezinho.